Olá, meus amores do 5º ano, paz e bem. Hoje a nossa aula é para a gente falar sobre os termos essenciais da oração. Nós vimos que oração é todo enunciado, toda frase que tem verbo. E hoje nós vamos ver que a oração, ela tem elementos importantes, ela tem termos essenciais. Quais são eles? Sujeito e predicado. Mas como identificar um sujeito na oração e como identificar um predicado na oração? É o que a gente vai ver agora. Sujeito é todo ser sobre o qual se dá uma informação. E o predicado é a informação sobre o sujeito. Vamos ver isso com um exemplo. O jogador entrou em campo. Vemos que aqui tem um verbo, tem uma oração. Pergunta-se ao verbo: quem entrou? O jogador. O jogador é o sujeito, porque foi ele quem praticou a ação. Qual é a informação que eu tenho sobre esse sujeito? Entrou em campo. É o predicado. Viu como é fácil? Então, o sujeito é aquele que pratica a ação, é de quem se dá a informação, ou do que se dá a informação. E a informação, no caso aqui, entrou em campo, sobre o sujeito, é o predicado. E o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é a informação principal do sujeito. É a palavrinha mais importante do sujeito. Vamos ver um exemplo aqui. O jogador entrou em campo. Vimos que o sujeito é o jogador. Qual é a palavrinha mais importante desse sujeito? Jogador. Então, jogador é o núcleo do sujeito. E o sujeito, ele pode ser simples e composto. Vamos ver cada um deles também. Sujeito simples. O sujeito é simples quando ele é constituído de um só núcleo. Vamos ver um exemplo. A criança gosta de você. Primeiro vamos encontrar o sujeito. Quem gosta? A criança. A criança é o sujeito. Qual é a informação sobre esse sujeito? Gosta de você. É o predicado. Vamos encontrar o núcleo desse sujeito. A criança é o sujeito. O núcleo, a palavrinha mais importante desse sujeito, criança. Criança é o núcleo do sujeito. Aqui eu tenho somente um núcleo, então o sujeito é simples. Vamos ver o sujeito composto. Outro exemplo. O sujeito composto, ele é constituído por mais de um núcleo. Vamos ver um exemplo. As uvas e os morangos estão maduros. Vamos primeiro encontrar o sujeito. Quem estão maduros? As uvas e os morangos. É o sujeito. Quais são as palavrinhas mais importantes desse sujeito? Uvas, morangos. Vejam que aqui eu tenho dois núcleos, duas palavrinhas importantes. Então, uvas, morangos são os núcleos. Tenho mais de um núcleo, sujeito composto. Viu como é simples distinguir sujeito simples, composto, encontrar o núcleo do sujeito e encontrar também o sujeito e o predicado na oração? Isso tudo aqui que a tia falou vai estar registrado na folhinha que a tia vai colocar no portal e vamos fazer também atividades para fixação. Dúvidas a gente vai tirar na nossa aula online. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.